Soluções para o presente e o futuro é o que nos move. Desenvolver alternativas para a produção de energias renováveis é essencial para um futuro sustentável que impulsione o bem-estar das pessoas e a prosperidade da indústria, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e reduzindo os impactos ambientais. Uma nova postura não apenas preserva o meio ambiente, como assegura qualidade de vida melhor para futuras gerações, estimulando um desenvolvimento econômico responsável e inclusivo. Com mais de 4 décadas de história, o 6IBR, com sede em Sertãozinho, São Paulo, polo industrial com empresas metalmecânicas e de automação industrial, destaca-se com pioneirismo, promovendo os interesses das indústrias de base em todo o Brasil, desenvolvedoras de tecnologias e equipamentos para o setor bioenergético. O 6IBR tem atuação marcada por uma abordagem estratégica envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. Desempenha papel fundamental na formulação de políticas públicas relacionadas à energia e meio ambiente, defendendo práticas industriais responsáveis e sustentáveis. Sua expertise técnica e sua capacidade de mobilização têm contribuído para moldar o debate em torno de questões cruciais como a diversificação da matriz energética, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção do desenvolvimento não apenas técnico, mas também na gestão de pessoas. É apoiador oficial da FenaSupro e Agrocana, a maior feira de bioenergia do mundo e conhecida por ser referência no lançamento de tecnologias e inovações para o setor. O evento reúne anualmente milhares de profissionais de usinas, indústrias de alimentos e bebidas, papel e celulose, transporte e logística, petróleo e gás e distribuidoras e comercializadoras de energia do Brasil e do mundo. 6IBR, incentivando novas alternativas para um futuro sustentável. Olá, está começando mais um podcast da CPL Bioenergia 6IBR, que é realizado pelo Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, 6IBR, com apoio do programa SP Produz, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o assunto hoje é NR1, norma que a gente vai falar sobre riscos psicossociais, gerenciamento de riscos ocupacionais, e para isso eu trouxe um time aqui que entende muito e de tanto trabalhar não tiveram burnout, graças a Deus estão aqui para falar sobre isso. Comigo, o Dr. André Luiz Gouveia de Oliveira, que atua na área de Direito do Trabalho, também atua na questão empresarial desde 2008. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Agradeço o convite. Espero agregar o máximo possível aqui com vocês. Comigo também Isabela Vieira de Carvalho, administradora com 20 anos de experiência, responsável pela área comercial da Taia Business, empresa especializada em gerenciamento de riscos psicossociais. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gratidão, foi um prazer estar aqui com vocês. E com a gente também Angélica Monteiro Lopes, psicóloga e palestrante, inclusive tivemos uma palestra lá maravilhosa no SEISE. Muito obrigado por estar aqui. Psicologia clínica, possui experiência sólida em avaliação de psicologia e neuropsicologia, enfim, tudo que a gente vai tratar aqui, a gente já está com uma especialista. Obrigado por estar aqui. Obrigada eu. Foi um prazer. Bom, a NR1, norma regulamentadora 1, criada a partir da portaria do Ministério do Trabalho, número 3214, de 8 de junho de 1978, com base nas normas regulamentadoras de saúde e no trabalho, a SST no Brasil, com algumas diretrizes para empregados e empregadores, do gerenciamento de risco ocupacional, GRO, e do programa de gerenciamento de risco, PGR. Mas, ok, isso aqui a gente leu, mas o que é a NR1, André? Opa, vamos começar. Vamos entender o que é essa NR1 que está em alta, né? Parece que a partir de meio do ano de agosto, agora em maio de 2026, vai começar a ser obrigatório isso aí para todas as empresas. Vamos lá, vamos entender o que é a norma regulamentar. A norma regulamentar ela é emitida pelo Ministério do Trabalho,
Sim. Ou seja, o Ministério do Trabalho emite essas normas regulamentares. Mas qual que é o objetivo da norma regulamentar? Ora, o objetivo da norma regulamentar é você trazer diretrizes para segurança, integridade física do ambiente de trabalho. Então, não tem só uma norma regulamentar, tem várias normas regulamentares nesse sentido. Mas o que nós vamos abordar aqui seria a NR1. Então, essa NR1 ela traz uns dispositivos gerais. O que precisa ter no trabalho para deixar um ambiente de trabalho mais harmônico, mais seguro, garantido a integralidade física do trabalhador. Então, isso é a norma regulamentar NR1 que está em alta hoje aqui nesse sentido aqui. E assim, a questão de responsabilidade dos empregadores, por exemplo, eu sou obrigado a ter um espaço de descanso para os meus funcionários? Para a hora do almoço, por exemplo? Ou não é obrigatório? Vamos entender qual que é a diretriz da norma regulamentadora. A norma regulamentadora, ela trata a princípio de integridade física. Sim. A partir de 2024, ela inseriu os riscos psicossociais. Isso. Ou seja, então, ela não só aborda a integridade física, como começa a abordar agora a integridade mental do colaborador. Então, o que acontece? Ter um ambiente seguro, fisicamente, já é devido à norma. Agora, não basta ser um ambiente seguro fisicamente, tem que ser um ambiente seguro também para questões psicológicas, mentais, ou seja, então a norma agora está preocupada não só em garantir a integridade física, como também a integridade mental do trabalhador. A conscientização, né, desse colaborador com a empresa em si, né, e traz muito essa abordagem de mapeamento, né, para a gente identificar o externo com o interno e vice-versa. Isso. Então, o que acontece? A questão de refeitórios, a questão de locais para descanso, isso vai depender do mapeamento que vai ter as empresas específicas, os psicólogos que vão analisar nesse sentido. Mas logo a gente vai abordar futuramente que algumas empresas não precisam ter, depende do número, MEI, empresas de pequeno porte, na risco verdade, 1, acho 2. que a NR1 hoje ela tem um vínculo muito com o CLT. Isso, né? exatamente. Essa é a abordagem exatamente. da NR1. Né? Então, mas tudo bem, a gente passou pelo âmbito do empregador. Mas para o empregado, o que é a NRT? A NR1, desculpa. Então, a NR1 é a sua garantia de entrar na empresa bem, continuar, ao sair da empresa, continuar bem. Isso é garantia do empregado. Ou seja, então ela traz vários requisitos para que a empresa se adeque e garanta isso. Se não fizer, vai ter algumas consequências nesse sentido. Mas e fala até o risco físico, como por exemplo, EPIs, então dependendo da norma, ele tem que obrigado a usar. Então, ergonomia, né? Hoje o engenheiro ele solicita muito isso, até mesmo para o mapeamento, é necessário que haja a ergonomia para ser identificado o risco ocupacional no ambiente, né, de trabalho. Então tem que ter aquele mapa de risco também, de determinadas áreas, então tudo isso. A norma já fala na criação do PGR. O que é o PGR? É o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Sim. Isso já existe. Sim. Exemplo, vamos pegar uma empresa com uma metalurgia. O rapaz é soldador. Uhum. Quais são as atividades do soldador? Ele solda com solda MIG, TIG, tem que ver ponteamento de chapa, solda chapa, tem que deixar o ambiente de trabalho seguro. Perfeito. Verifiquei as atividades dele. Agora eu preciso saber quais são os riscos que estão nesse ambiente. Ou seja, tem ruído. Como você disse, tem um ruído. Como que eu identifiquei o risco ruído? Como que agora eu vou neutralizar esse risco? Dando protetor auricular. Esse mesmo raciocínio que você faz para a integridade física, você vai também ter com a integridade mental do colaborador. A Isabela depois ela vai tratar que ela é mais específica nisso aqui, só para me dar um feedback aqui. Por exemplo, uma empresa que tem uma sobrecarga, ou seja, tem metas a cumprir, tem isso aqui, identifiquei o risco. Quais as consequências se eu continuar com isso? Afastamento, atestado, burnout, ansiedade. Então, eu tenho que criar mecanismos para evitar que esse risco se concretize. E é engraçado porque hoje o risco ele sempre existiu, ele só não foi mensurado, né? E esse termômetro hoje ele vem com muita clareza no mercado de trabalho para nos identificar quantas vezes e quantas solicitações no INSS vêm, né, por conta de uma simples ansiedade, de onde está surgindo, né? Será que de fato esse DSM, né, que a gente coloca hoje na psicologia, e o CID que o médico ocupacional coloca lá é real, né, de fato? Então isso é um questionário muito assim que as empresas estão em dúvida, né, com a vinda da NR1. Na verdade, Isa? Sim. E a gente vai
tem ferramentas para mapear esses riscos mentais, como já existem ferramentas para já existem ferramentas, como você falou, para a questão física, né? As ferramentas ali para botar na escuta, parametrar, né? Isso. Todo esse parâmetro já existe na questão física, é fácil da gente ver. Agora a gente vai introduzir a questão do que está acontecendo dentro do ambiente. É bom a gente deixar claro que esse diagnóstico é do ambiente de trabalho. Não vai pegar a pessoa específica, o trabalhador específico para analisar isso. É o ambiente e reflexo também na questão laboral. Pode. É legal, Gabriel, até a gente puxar essa questão da Isa, porque assim, como ela colocou, né? A questão da equipe em si colocar o questionário. O que é muito importante também, após o questionário, é a gente identificar esses parâmetros para que a gente tenha o laudo psicossocial identificado para aquele colaborador que está passando por uma necessidade. Porque, como a gente sabe, o doutor, né, vai falar com maior clareza aqui, o assédio moral, por exemplo, ele não vem em equipe, né? Ele vem muito no individual. Sim. E aí, na hora que chega num juiz, o juiz vai determinar o quê? O laudo que foi específico da própria empresa em identificação do setor. E eu acho que esse é o maior desafio, porque assim, a questão física, eu acho que a gente consegue enxergar. Então, ele é um soldador, então ele tem uns riscos. Quais riscos? Chapa, corta, você tem como tratar isso. Agora, esse lado psicossocial, esse lado mais que a gente não vê, mais invisível, mais humano, tete a tete, eu acho que esse talvez seja a maior dificuldade da NR1. Hoje nós vivemos uma sociedade muito mais digital do que social. A gente se relaciona muito mais digitalmente do que socialmente. Então, eu acho que a grande questão da NR1 não é uma dificuldade, e sim talvez criar consciência. Sim. Então, vamos lá. Você pega um grupo de colaboradores que estão reclamando para o seu encarregado. O encarregado não dá o feedback. Ou seja, não está tendo retorno, não está tendo comunicação. A empresa consegue identificar esse problema. Consegue. A gestão eu consigo saber. Meu encarregado não está passando feedback para o RH ou para os superiores deles. Identifica esse problema. Como resolver? Vamos dar um curso para esses gestores de uma humanização de gestão? Vamos conscientizar? Comunicação. Né? Gestão humanizada. Saber lidar com o trabalhador. Ouvir. Não está dando certo. Vamos criar um canal de atendimento para o trabalhador, onde ele diz diretamente para um setor específico da empresa. André, fulano, André, eu estou aqui, estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem, aconteceu isso. Às vezes é um desabafo que a empresa tem esse feedback. Então, tem como resolver. Então, falando que a gente é mais digital do que social, siga a gente nas redes sociais, 6BR lá em todos os canais. Mas eu estava navegando no meu LinkedIn pessoal e não sei porquê, mas apareceu uma vaga que eu achei o máximo. Apareceu lá assim, gestor de felicidade. Eu falei, mas não tem como eu medir a felicidade da pessoa que tá... Mas talvez seja esse cargo. Um gestor de felicidade, onde o empregado ali, o encarregado, ele liga, ou ele fala com essa pessoa, ou ele chama essa pessoa no particular e fala, quero uma reunião. E, talvez, né, uma ferramenta também para a gente trabalhar isso. E eu achei o máximo. Eu falei, meu Deus, isso é muito... Gabriel, eu vou até abordar uma coisa que é muito importante conceitualmente para a empresa. Existem algumas autorizações antes de aplicar qualquer questionário e até mesmo dentro da empresa para que esse colaborador se sinta tranquilo em responder e também estar dentro da empresa com muita tranquilidade em falar com o seu gestor, em falar com o psicólogo. Por quê? Porque hoje, né, como psicólogo e neuropsicólogo, eu posso afirmar, né, a lei, ela exige que todo colaborador, né, ser humano ali, ele saiba o que ele está fazendo, ele saiba, né, por direito que ele está respondendo e que talvez ele esteja passando por uma situação que a empresa pode intervir. É isso mesmo, né, doutor? Isso, como você falou, embora tenha um gestor de felicidade ou uma gestão mais humanizada, como eu falei, está faltando talvez uma questão de, que a gente até fala que é um princípio religioso, né, colocar no lugar do próximo. Então, às vezes, falta bom senso.
é saber as regras da boa vizinhança. Então, às vezes, antes de a gente chegar na norma, a gente tem que falar o seguinte, qual que é a conduta que gerou a norma? Porque o costume que gera a lei. Então, você percebeu que se a sociedade começou a envergar por uma questão de depressão, uma ansiedade, tem uma coisa errada. E cada empresa tem a sua, né? Cada empresa tem o seu organograma, a sua forma de fluxo, então, né? O que aplica para a minha empresa A, às vezes não vai aplicar para a empresa B. Ou seja, então a empresa tem que às vezes é do mesmo grupo. Sim, não tem mesmo exatamente. Isso. Exatamente. Então, acho que começa com essa gestão talvez humanizada, para a gente ouvir, que talvez a gente não ouça tanto os trabalhadores. Nessa questão de chegar na empresa, fazer talvez um diagnóstico psicossocial, como que é trabalhado isso, Isa? A gente faz a conversa com a empresa, a gente aplica até uma assessoria gratuita, tá? Primeiramente com a empresa, entende o espaço da empresa, como acontece, se a empresa está ciente desses fatores de riscos, se ela já está consciente da NR1, que ela tem que tratar disso, né? Então, a gente faz essa assessoria gratuita, é uma conversa de 60 minutos. Com os gestores. Com o gestor responsável do RH, ou fazemos também com RH, técnico de segurança do trabalho, com o pessoal da usina. Tem outros setores, né, gestores também, que cuidam do ser humano, que cuidam dos seus colaboradores. E, posteriormente a essa conversa, a gente... Depois dessa fase, a gente começa a implantar na empresa, entregar para o RH o formulário onde ele vai colher todas essas informações dos colaboradores, tá? E isso vai vir para a nossa base de dados, onde a gente vai ter aí um mapa realmente de que está acontecendo na empresa. Então, aqui vocês conseguem olhar, ver, né, de forma mais visual, de como está, quais são os 9 fatores de risco, né? Quais são as fontes geradoras desse risco, aí vai trazer os resultados da gravidade, trazer os resultados aí da probabilidade, uma matriz de risco, isso mapeado, e lá, isso aqui é uma equação, né? Risco igual a gravidade vezes probabilidade. E esse resultado traz o resultado da matriz de risco, e a empresa vai ter em mãos o que está acontecendo em cada setor. Isso é setorial, tá? Então, por setor, a empresa vai ter, no setor X está acontecendo isso, precisamos aplicar as regras, o que a gente pode aplicar para melhorar esse setor, abaixar essa matriz de risco desse setor. Então, é através desse mapeamento. Essas perguntas são 90 perguntas que cada funcionário responde, tá? Dentro dessa matriz, desse formulário. E aí, sim, a gente vai ter esse mapa pronto para entregar para a empresa setor a setor. Posso? Pode. Será que dá para mostrar, Nicolas? A gente consegue aqui, ó. O mapa aqui, ó. Tá aqui para a gente entender o que ela tá falando, só para deixar visível para quem está nos assistindo. Toda empresa hoje precisa de uma psicóloga? Olha, se fosse para dar um bom conselho, eu falaria que sim, que não só registrado, mas talvez em alguns momentos específicos. Por quê? Muito do que a Isa falou sobre a questão de você questionar, de você colocar em pauta os riscos, a gente volta para isso com o quê? Antes mesmo da gente questionar, da gente colocar a pauta, vem a questão do bom senso. Então, o que eu estou dando para o funcionário, às vezes até mesmo, não só o psicólogo, mas, por exemplo, um profissional liberal, né, ali trazendo um relaxamento antes de começar. Pessoal do setor fabril, por exemplo, questão de exercício físico. Ginástica laboral. Ginástica laboral. São conceitos e são situações que o psicólogo, por exemplo, trazendo uma situação ali real da empresa, ele vai junto com esses, né, profissionais liberais trazer e ajudar mesmo esse colaborador. Porque já tem algumas empresas, já tem médico, enfermeiro. Por que não acrescentar também nesse sentido? Tudo que é para melhorar, para aperfeiçoar, eu acho que é bem-vindo. Não vejo nenhum problema também nesse sentido. Aí fica a questão do trabalhador. Eu não quero consultar no psicólogo. Então, você vai no... Mas eu, empresa, ofereci.
Eu dei oportunidade para o Sim. trabalhador. Eu até vou dar um exemplo de algo que já aconteceu e que hoje, na prática da NR1, aonde entra o psicólogo, né? Vamos falar, assim, um pouquinho de onde entra o psicólogo nesse caso. Era a minha próxima pergunta para Isa, porque eu ia falar, depois que a empresa contrata o serviço de vocês, se isso tem por exemplo, aqui você poderia contratar um psicólogo, ou aqui Sim, você poderia abrir um conceito de um horário para os colaboradores fazer um esporte. Como é que funciona isso? A gente vai apresentar para a empresa soluções de implementação, né, do que ela pode fazer em cada setor para diminuir esses riscos. E aí a gente também entrega, né, essas implementações e a gente faz um relatório onde nós vamos apresentar, olha, nesse mês vamos fazer tal dinâmica, vamos trazer um psicólogo, vamos fazer uma palestra, tá? Vamos fazer uma imersão com os funcionários, fazer aplicações ali específicas para esses riscos psicossociais estarem aí no nível mais baixo possível. Entendi. Agora, por favor. Eu acredito que, assim, eu vou dar uma experiência, né? Eu vou falar uma experiência que eu tive e que é muito importante, assim, até mais, assim, assustador, por quê? Com a pesquisa, nós conseguimos identificar e ir para testes. Por que os testes são importantes? Porque vamos supor que a Isa lá identificou 6 funcionários com ansiedade, tá? Eu tenho certeza que eles estão com ansiedade. No gráfico da Isa, eles saíram. Isso não é uma obrigação da Isa ir lá e falar assim, realmente eles têm. Mas ali no setor, né, Isa, foi identificado que tem uma situação de ansiedade. Só quem pode hoje, por lei, capacitado para transformar aquilo e identificar o colaborador é o psicólogo. Sim. Aí o psicólogo vem com os questionários, com os testes. Isso eu já faço em algumas empresas, com os testes específicos e lauda aquilo. Por exemplo, eu já peguei situações, empresas, por exemplo, de transporte, que eu tive 4 ideias suicidas com os melhores caminhões da empresa. Ou seja, eu estou tendo uma gravidade não só na questão do psicossocial, mas também na questão da gestão da empresa, né? De não olhar o quesito ali, que pode influenciar em vários fatores. Isso passa também pro jurídico, né? Porque, por exemplo, se na hora que isso acontece, vai para vocês, aconteceu um negócio meio chato aqui, aí o jurídico tem que vir e falar, mas vocês falavam sobre isso? Foi mostrado sobre isso? Foi questionado sobre isso? Porque chegar só para vocês também numa hora ruim, por exemplo... É o que vai ser, cara. Existe um termo que é melhor pecar por ação do que por omissão. Sim. Então, o que acontece? Qual que é o objetivo de eu dar um protetor? Evitar o ruído. Qual que é o objetivo de eu ter essas questões, organogramas psicossociais? É eu evitar problemas. Se a empresa tem esse análise de risco, se a empresa adotou medidas preventivas para diminuir esse risco ou encerrar esse risco, se a empresa deu pausa, diminuiu jornada, deixou as atividades certinho do colaborador, e mesmo assim o colaborador ficou ansioso, o grau de nexo causal com causa com o trabalho já cai. Sim. Então vocês percebem que o objetivo da norma regulamentar não é só proteger o trabalhador, é também proteger a empresa. Sim. Porque muitas vezes a gente olha a legislação trabalhista como só, é protetiva. Na verdade, ela é imparcial. Ou seja, então, se a gente analisar pela norma, a empresa que está sendo protegida. Eu adotei todas as medidas aqui, Eu fiz tudo. Isso, aí ele entra com a ação, o trabalho é estressante. Não, peraí, eu tinha meta, eu tinha isso aqui, o meu cronograma estipulou as medidas preventivas. Então, o que você tem, com todo respeito, é fora do local de trabalho. É fora do local. Não se originou e nem se agravou no ambiente de trabalho. Eu, empresa, estou aqui, até minha prova. Até porque hoje é uma coisa que, por exemplo, quem está em home office não pode passar pela NR1. Está em CLT, mas ela não passa, por exemplo, eu sou um colaborador, estou em home office. Eu não consigo passar pela NR1, pelos questionários da NR1. Porque eu tô fora do meu local. Sim. Você está fora do seu local, mas ele faz parte dessa empresa. Como está sendo a gestão? Aí eu entro como psicóloga falando, como está a gestão online, ou até mesmo presencial ou híbrido, desse colaborador? Como que eu identifico isso? Como que eu olho para isso? Tá aí, a gente estava falando até antes de começar o programa sobre a questão da pandemia. Acho que pós-pandemia
ou se agravou, ou melhorou. Eu até queria que você falasse um pouquinho, Isa, porque assim, a gente estava falando exatamente sobre isso. Ó. A pessoa que é muito workaholic, ela foi para pandemia em casa, ela surtou em casa. E a pessoa que estava muito estressada no trabalho, ela foi para casa e falou, meu Deus, aquele ambiente realmente não me faz bem. Então, assim, tem os dois lados, né? E como que foi essa volta pós-pandemia? Nós estamos falando aqui, tá? Nós estamos em 2026, mas eu acho que ainda tem resquício e muito resquício disso. Tem resquício, sim. E aqui dentro do mapeamento, a gente vai ver o setor da empresa, né? E justamente as medidas de prevenção que vão ser diagnosticadas aqui, olhando no mapa, é que a gente vai ter esse direcionamento, ou para uma psicóloga, ou para a empresa fazer ações que não ouvia antes, né? Para que esses funcionários tragam aí um resultado e mostre se a gente consegue ver se aquele ambiente ali é o que está agravando ou é melhor mesmo esse ambiente home office que o funcionário está dentro de uma perspectiva muito melhor de saúde mental. Ó, eu não sei se eu peguei todos, mas, por exemplo, sobrecarga de trabalho, baixa autonomia, assédio, conflitos, desequilíbrio, esforço, recompensa, má organização, estabilidade no emprego e trabalho solitário ou noturno. São algumas da carga mental, né, de trabalho na organização. Mas assim, a gente falou, por exemplo, da indústria. A indústria, no caso pandêmico, não parou, né? Ela continuou e talvez isso, por exemplo, o trabalho noturno, ele se agravou, porque o cara tava lá às vezes sozinho. Né? Sozinho, exatamente. Sim. Em 3 turnos, né? Tem um item aqui dos 9 fatores de risco que fala justamente isso, né? O conflito interpessoais, o alinhamento da vida pessoal e a vida profissional. Então, isso vai ser detectado também nesse mapeamento. E, Isa, uma coisa que eu estava lendo esses dias também, que eu achei super interessante, é sempre assim, né? O Brasil é sempre o talvez ali o último a agregar algo que importa ali para o setor, né, empresarial. E eu sei que na Nova Zelândia, em Portugal, no Canadá, hoje tem o padrão dos questionários, né? É padronizado isso por lei lá. Cada empresa eles vão se adequando, né? Dentro da sua demanda ali, porque é o ideal, né? Acredito que você que está com os questionários pode nos ajudar aí. Mas até mesmo nessa questão da legislação, porque hoje a NR1 veio e muitas empresas estão perdidas em onde começar e por onde começar. E eu, como psicóloga, identifico que não só os questionários, mas essa prevenção de olhar Sim. e ter uma abertura para isso é o importante. Sim. Né? Porque, assim, não sabem por onde começar. Independente aonde você está começando, né? A empresa está começando, o importante é ela olhar isso com muito carinho Sim. e cuidado. Esse resultado vai justamente chamar a atenção da empresa para olhar com carinho e com cuidado e ela saber, porque agora ela não está sabendo onde está o que está acontecendo, né? E a gente, toda a normativa, toda coisa... Está certo, errado, né? Tudo que é novo causa um estranhamento. Mas eu vejo, assim, um olhar mais futuro, que vai ter um resultado muito positivo essa nova normativa, tanto para a empresa como para o colaborador. E a gente estava falando, você falou de exercício laboral, né? Tem a NR17. Como que elas se assemelham? Como que a gente faz a relação? A NR17, na verdade, ela já existe há um bom tempo. Então, que é a de ergonomia. Que é a de ergonomia do trabalho. Sim. Então, o que acontece? Hoje, ela teria que estar junto com o PGR. Então, acontece. Você tem os riscos ocupacionais, você tem os riscos ergonômicos e você tem o que agora? O risco psicossocial. Uhum. Então, na verdade, às vezes eu não vejo uma dificuldade em mudança. Na verdade, às vezes tudo que é novo assusta, mas eu não vejo tanta juridiquez aplicar isso. Porque você já tem de insalubridade, tem ergonomia, tem médica, agora você vai ter um psicossocial. Uhum. A questão da ergonomia, ela já existe. E a ergonomia, na verdade, ela afeta o físico. E esse físico pode afetar o mental. E muita gente está colocando e está confundindo. Muitas empresas estão colocando o PGR e confundindo.
E na hora que a legislação vir... duas. confundindo. Então, por exemplo, na hora que a fiscalização vier, vai vir com força. E eles vão ser fiscalizados. Não vai ser só no psicossocial. Peraí, mas esse dia. Exatamente. Pô, peraí, cadê isso aqui? Então a gente tem que tomar cuidado que fiscalização... O que é fiscalização? É tudo. Ó, FGTS tá bem, mas e o cartão de ponto? E o FGTS, o recolhimento? Vai ser só um fiozinho, né? vai puxar. É um novelo de lã. Então, às vezes a gente fala assim, bala de canhão na pausa, na psicossocial, vambora. Peraí, mas e ergonomia? Tá no PG o risco? Tá as medidas de segurança para evitar a postura, dor na coluna? Porque muitas vezes, às vezes, o risco ocupacional de uma dor física, ela também complica o mental. Sim. Ela tem relação. Sim. Pô, E eu vou puxar seu gancho, doutor, porque é o seguinte, às vezes esse funcionário no processo seletivo, ele já vem com essa dor. Tá? Mas ele não fala, às vezes. Ele não fala, não é identificado, e aí é identificado na NR1. E ele já veio com alguns atestados de dor. E aí você chega no RH com essa característica e pergunta, mas já estava aqui, vocês não conseguiram identificar isso? A grande questão não é só implementar, é manter. É manter. Então eu tenho o PCMSO, o PCMSO é segurar admissional, periódico, então tem, mas eu tenho que manter essa fiscalização. Implantei o sistema. Pronto, e aí? Não vai fiscalizar? Não vai dar andamento? É igual uma criança com febre, né? Eu sei que o meu filho tá com uma temperatura 39 e eu dei o medicamento, mas eu não vou lá, eu não vou colocar o termômetro de novo, eu não vou olhar se essa febre baixou, se tá ali. Então, assim, é importante, né, ter esse equilíbrio dentro da empresa. Porque às vezes a pessoa acha que é só fazer o laudo lá, o questionário e deixar. A fiscalização vai vir, só vou deixar. Isso aqui, o mapeamento é 50%, você está acobertado 50% da NR1. Para você estar 100% validado com a NR1, você precisa estar com mapa e estar aplicando as medidas para realmente isso aqui abaixar, para isso aqui equalizar isso durante 12 meses. Então, não é hoje eu vou aplicar, hoje eu fiz fiz uma intervenção na empresa. É todo ano, né? Todo ano que aí a fiscalização vem e aí ele tá apropriado para os questionários. Inclusive, o questionário, ele traz isso é anual ou ele serve para a base toda? Ele tem a mesma duração do PGR de 2 em 2 anos. De 2. Tá? Perfeito. 2 em 2 anos. Porque isso aqui também, nós vamos ter com a empresa, o PGR da empresa acoplado nisso aqui. A validade pode ser menor se você tiver uma alteração. Sim, aí, se você se já tiver uma implanta. alteração, sim. Isso. É porque por isso que eu perguntei de como a gente liga os pontos, né? Porque aquilo que você falou, às vezes o trabalhador tá com uma dor ali na coluna, já tá insatisfeito, ele começa a criar aquela dor, ele começa assim, a ficar mais ainda, cria uma ansiedade nele de não... Então ele já tá trabalhando 17, NR1, já tá trabalhando as duas coisas juntos. Porque você não deu uma cadeira para ele ficar, ele já estava todo torto. Então, se você não... Ele, às vezes, apresentou um atestado que ele ficou mal, teve que tomar remédio, foi no hospital, e o RH não fez nada. Então, por isso que eu perguntei dessa ligação. Na verdade, tudo é ligado. Uma vez eu fiz uma pesquisa, 30%, 20% das reclamações trabalhistas se deu porque, na hora da dispensa, o funcionário se sentiu como mais um. A senhorinha trabalhou 30 anos na empresa. 30 anos. E dispensou. E ela falou, doutor, André, eu só queria um bolinho. Falou, parabenizar, nem isso me fizeram. Então você percebe que essa questão do social tá faltando. Não é só porque é NR disso aqui, mas isso está em todo local. Está na família. Tá. Então, e não adianta colocar o interno para o externo. Não. Hoje você está trabalhando. Tanto que saiu na Folha de São Paulo o afastamento por burnout dispara gastos auxílios com a Previdência, com as empresas. Então, às vezes, a pessoa nem tá com burnout e tá vindo em montante depois da NR1. Às vezes, as empresas estão tendo muita dificuldade para identificar. É real? O atestado é real? Como que eu identifico se é real? Aquele atestado de ansiedade. Às vezes por um teste. Às vezes por uma característica que a empresa já tem
ali. Então, ela já está trabalhando isso. Então, em conjunto, como a Isa falou, com vários fatores, a gente consegue identificar e laudar isso. Porque laudar não é simplesmente colocar no PGR o NR17, por exemplo. Eu coloquei NR17, já estou com a ergonomia feita, então eu venho e coloco isso e construo na fiscalização, não vai falar nada. Não, a fiscalização vai falar, vai perguntar, né? Acho que, resumindo o que vocês dizem, é o seguinte, isso aqui é um aprendizado. É. Só que qual que é a medida, qual que é a evidência que eu crio que realmente eu aprendi? A única evidência que identifica que você realmente aprendeu alguma coisa chama mudança de comportamento. Sim. Isso. Então, acontece, eu aprendi, agora eu vou colocar em prática. Uhum. Eu vejo muita rede social, coach, falando, a questão mental, vamos isso aqui, mas ninguém pratica. A gente é a geração que está falando mais de bem-estar mental, só que ninguém pratica. Então, a gente percebe que isso aqui é um aprendizado. Mas se não mudar o comportamento, não aprendeu. É mais ou menos nesse sentido. E é muito difícil porque para o colaborador, ele precisa ver essa mudança, porque senão ele vai falar, não fizeram nada. E aí aí piora a situação. É o efeito manata? Tipo o efeito manata? Porque ele vai falar assim, olha, fulano ali teve um negócio ali, não fizeram nada, então Vou fazer também. entendeu? Fui lá, reclamei com o meu chefe, não fizeram nada. Disquei no canal lá, que estava mal, não fizeram nada. Então, a pessoa fala, tem que colocar em prática e manter. É como uma revisão de carro, tem que sempre Mais estar do que isso, né, doutor? Também, gente, laudar. E laudar não é só com um perito ou tudo mais, mas colocar isso numa declaração, colocar isso para que o próprio colaborador assine, né? Que ele teve, por exemplo, um afastamento, que ele teve, por exemplo, que faltar naquele dia por evidências e não teve um atestado. Isso pode ocorrer muito juridicamente para a empresa. Então, a própria empresa, na consultoria, ela consegue identificar como que ela pode fazer esse laudo. Até porque, como o André estava falando, querendo ou não, passa para ser uma defesa para a empresa numa hora jurídica. Com certeza. Eu te ofereci, tá aqui, ó. E outro caso importante, por exemplo, o doutor pode falar com mais propriedade, mas vamos supor que teve eu não vou nem colocar como assédio moral, mas vamos colocar que teve um processo, né, judicial aí contra a empresa e esse colaborador tá alegando várias coisas. E dentro dessas coisas que ele tá alegando, foi-se laudado, né, ou questionário, enfim, dentro do que se teve na empresa, os treinamentos, e foi colocado ali que, na verdade, ele autorizou com que isso acontecesse. E ele vem na ação dizendo que, não, eu não sabia disso. Acontece, eu acho que não foi. É por isso que eu falei, na verdade, obviamente, tem um problema social que precisa ser resolvido, entendeu? Sim. Isso não é evidente, mas não quer dizer que vai ter colaboradores com má fé e também, às vezes, empresa que, com má fé, fiz certinho, mas não estou colocando em prática. Então, quando você fala de Portugal, isso aqui, às vezes, não é porque que eles são avançados, não, é porque, às vezes, a cultura. A gente tem a cultura de começar e não terminar. Entendeu? Então, quando a gente observa a NR1 aqui, essa NR aqui é para as empresas. É direcionada para as empresas. Prorrogar, porque e ela é de 2024. Olha isso. Então, o que acontece? Você percebe que já foi prorrogando, a gente não tá terminando, não tá pondo em prática. Aí tem 50% da empresa de burnout. Mas meu Deus, como que chegou a tudo isso? Na questão, por exemplo, que eu tenho um ambiente muito estressante, vamos supor que o meu gestor é um gestor que cobra muito, ele conflita muito com as suas... Nesse caso, por exemplo, você deu a ideia do curso de oratória ou comunicação... Gestão humanizada. Gestão humanizada. Mas, por exemplo, se essa pessoa é muito boa como gestor, tá? Mas ela falta a questão humana e não desenvolveu via o curso. Como que a gente trabalha esse ambiente? A questão... Então, o problema aqui que eu verifiquei é o gestor. Cobra meta, resultado de uma forma mais... Liga 10 horas da noite pro cara perguntando se tem meta batida. O que acontece? Tem que tomar porque cuidado. Isso existe. Porque às vezes a gente começa a falar assim, cobrar errado? Não é errado. A forma é como você vai cobrar, da maneira que você vai cobrar e se essa cobrança é possível ser alcançada. Sim. Então você percebe exatamente requisitos, entendeu? Então você... Obviamente, eu cobro da minha filha, mas você não cobra por querer, não, você cobra às vezes por amor, nesse sentido. Então, isso que eu falei, quais são as tarefas do colaborador? Deixar claro, quais são as tarefas do empregado?
Ó, essas são minhas tarefas. Ó, você sabe que você tem que atingir isso aqui. É possível atingir? É. Reunião de equipe? É. Mas mesmo assim, se o supervisor, nesse caso, exemplo, começar a cobrar demais, fora de horário, tá ciente, eu penso que por mais que seja bom, eficiente na produção final, uma peça, talvez, que não vibre iguais às outras, pode prejudicar um equipamento inteiro. Então, talvez é conversar com esse supervisor e se mesmo assim não continuar, aí tem outras medidas legais que vai ter que a empresa talvez adotar nesse sentido. Olha, eu dou uma consultoria que eu falo que a escala de Maslow, ela serve muito para isso. Que é o quê? Eu nunca começo a pirâmide de baixo para cima. Eu sempre começo ela de cima para baixo. Porque existem regras. E esse gestor também, não estou dizendo que a empresa, de uma certa forma, é culpada. Não é isso. Mas a empresa, ela tem regras. E algumas regras são estabelecidas para o processo seletivo. E aí, o que acontece? Esse gestor, será que ele pegou o gancho e ele está seguindo algumas regras? Porque, às vezes, não é nem o colaborador em si e nem o gestor. Vem de cima. Então, como que está sendo estabelecido esse organograma, esse fluxograma? Eu gosto de provocar e deixar vocês falarem, tá? Então, Isa, se quiser completar, pode completar. E essa questão que o André trouxe também da gestão de felicidade, hoje tem pós-graduações, MBAs e agora em liderança energética, liderança espiritual, porque... Holístico, né? Esse lado holístico. É integrativo, né? A empresa é um corpo humano. Isso. A empresa é um corpo humano. Então, a empresa ela tem a sua mente. Vamos desenhar. Eu tenho o arquétipo do avião dentro de mim. Então, o avião tem lá a cabine de comando, as asas do avião são os nossos braços, e o caldo do avião é o nosso corpo. Então, a gente, fazendo essa metáfora, fazendo essa analogia, a empresa tem a central de comando dela. A central de comando o que rege dentro dessa central de comando? Rege a cultura da empresa. Se a empresa está dentro daquela cultura, e a cultura da empresa ela deve ser revelada quando faz o processo de seleção. E existe também o PDI, dentro disso que ela falou, que é o quê? O processo de desenvolvimento individual de cada colaborador. Às vezes ele não está no cargo correto, mas ele é muito bom. Ele é um bom gestor. Então, existem ferramentas para ver onde essas peças podem ser realmente estrelas, que elas podem brilhar dentro dessa empresa. E isso é incrível. E essa é a beleza da NR1 futuramente, que as empresas e os colaboradores eles vão conseguir olhar para esse mapeamento, olhar para esse diagnóstico e falar, cara, olha, não estava no lugar certo aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa ali vai ficar linda naquele outro lugar ali. Ela tem o brilho dela. Eu sou comunicativa. Então, quando sanguínea, né? O comportamental. Se eu trabalhar num lugar fechado, onde eu não falo com pessoas, onde eu não tenho essa sociabilidade, a tendência de eu desenvolver uma depressão, de eu desenvolver uma ansiedade, desenvolver um burnout, é muito maior do que você me colocar na linha de frente, como eu sempre trabalhei, com pessoas em atendimento, e eu gosto de acolher as pessoas. Então, a gente identificar, eu vejo que as empresas vão conseguir olhar através dessa norma e colocar os seus colaboradores, seus talentos nos lugares, as peças nos lugares certos. No futebol tem isso, né? Olheiro. A gente vai ter um olheiro na empresa. Ó, esse é o talento desse colaborador. Ó, exatamente. É isso. Exatamente. E o PDI, ele é interessante porque, de uma certa forma, já aconteceu comigo, por exemplo, no setor fabril, de eu identificar um gerente comercial. E o dono da empresa virar pra mim e falar, eu não vou colocar ele como gerente comercial. Eu falei, tá bom. Só que, se a pessoa tiver vendo, vai saber quem é. Mas, se de uma certa forma, eu tenho até esse testemunho, porque ele virou pra mim e falou assim, Angélica, você me ajudou a crescer não só como pessoa, mas você me deu uma chance. E o dono deu uma chance. E hoje ele é sócio do dono. E eu tenho... eu também tenho um caso comigo. Eu era gestor de marketing de um grupo de concessionárias. E tinha uma menina no telemarketing que era pra marcar a revisão e tudo mais. E ela... Nossa... Muito bom. Ela era muito boa em convencer as pessoas a marcar a revisão, mesmo assim, falta um mês pro meu carro. Não, mas já vamos, porque pode acontecer isso. E eu falei, gente, essa menina na linha de frente, ela vai vender muito carro.
E até depois eu saí do grupo de concessionárias e eu voltei lá, inclusive, pra ver eu trocar meu carro. Ela era a melhor vendedora do mês. Olha isso. É incrível, É um talento Aí humano eu falei, no lugar mas- certo. Aí você acha que não Como que teve uma aconte- motivação para esse colaborador? Eu falei, como que aconteceu isso? Como que aconteceu essa mudança? Ela falou, depois que você deu o pitaco antes de você sair, Olha isso. o RH conversou comigo, porque tinha uma vaga, e falaram que você tinha comentado de mim. Eu desci e tô muito bem aqui. Olha Isso é incrível. Então, assim, legal. é você planta- tá no lugar certo na hora Na hora certa, né? certa. Porque porque não tinha... Eu falei pra ela, se você me ligasse faltando um mês pra minha revisão do carro, eu não ia fazer. Ou você ia tentar me convencer e tinha que me convencer muito bem. E ela... Falei, ela convencia. Então eu falei, ela não era pra estar ali. Sim. O pessoal fala às vezes, isso é sorte. Isso não é sorte. Você tá preparado para No quando a momento oportunidade certo, chegar, Exatamente. ela tá ali. Então, foi o que Exatamente. aconteceu isso nesse sentido. E às vezes, né, até mesmo nesse sentido, o que acontece muito é que a empresa, às vezes, sai lá no questionário. Tô com problema no meu RH. E o RH, ele não tem essa característica, às vezes ele não tem, né, essa gestão toda. Só que, será que é o treinamento que tá faltando ou será que é o PDI? Como que eu identifico isso? Será que é o treinamento? Será que é o PDI? Será que é o colaborador? Será que eu tenho que mandar ele embora? Não é nada disso. Às vezes, tá gerando muita frustração a NR1 no colaborador em si. Com medo de ser mandado embora, ele está fazendo o quê? Pegando afastamentos. E, na verdade, é uma conscientização, né? E a empresa precisa passar isso com tranquilidade. Sim. É assim, não é porque você tá doente você vai ser mandado embora. Né? Isso é bom. É. Você só tá um período ruim. É. Mas é como eu falei, para isso, é como você falou, tem que começar a educar a pirâmide. Os gestores, os Exatamente. donos, porque não é de Cima pra baixo. É baixo. isso. Exato. Então o que acontece? Tem o banco de horas. Pode ter, tá ali, mas peraí, você tá ultrapassando a jornada legal do banco de horas. Isso vai invalidar, isso pode criar fundamentos para uma ação e gerar talvez uma depressão. Então a gente tem que se precaver nesse sentido. E eu não sei se a gente vai abordar futuramente das consequências se a empresa não adota isso. Nossa. Isso tem consequência. Então, a gente já falado de prazos. Isso. Prorrogou. Tá bom. Prorrogou, mas vai chegar um prazo final. Isso. Maio. Maio de E 2026. vai chegar. Ok. E o que vai acontecer dali pra frente? Multa. Isso, vamos lá. É o seguinte, a gente tem vários problemas. Primeiro, não fiz isso no meu PGR. Primeiro passo, fiscalização, multa do Ministério do Trabalho. E as multas não são baixinhas. Segundo, isso pode gerar uma ação civil pública e você tem que fazer um TAC com o Ministério Público. Sim. Isso pode gerar um dano moral coletivo, mais multas nesse sentido. Vamos lá. Meus colaboradores começam a entrar com ação. Eu estou com depressão, tenho atestado. E eu não tenho nada aqui que comprova que eu adotei as medidas. Realmente eu tenho os riscos psicossociais na minha empresa, não fiz nada. Possibilidade de nexo causal e concausal evidente. Sim. Dano material, moral, isso pode Mais acontecer. multa. Outro problema. Não tenho isso. Não fiz as medidas corretas aqui. Não apliquei nada. O que vai acontecer? Meus empregados começam a afastar pelo INSS. O que acontece? Meu FAP aumenta. Eu já tenho um RAT, talvez, nesse sentido aqui. Agora eu vou ter um FAP aqui. Por quê? Porque quanto mais atestado eu tenho, mais afastamento, no final faz uma conta. Essa empresa não está sendo negligente, está sendo negligente. O que acontece? Vamos ter que aumentar isso aqui para tributar a folha. Então você percebe, olha Uma os coisa leva a riscos outra, que né? tem. Desdobramentos. Que tem, né? entendeu? Então, quando a NR ela foi criada, a gente fala que ela foi criada, não só ela foi criada direcionada para a empresa, mas isso é um problema social. Isso envolve religião, isso envolve o órgão público, a área da saúde, a filosofia, as instituições filantrópicas e principalmente a família. Embora ela seja direcionada para a empresa, ela é muito mais abrangente esse problema. Então, o que acontece? Nós precisamos usar a empresa, eu dei a solução, ou eu amenizei o problema. Ou seja, como eu falei, se teve, aqui a empresa não foi. Pode ter algum problema familiar, Sim. social, o histórico laboral dele, ocupação dos locais, entendeu? Então, como eu falei, não visa só proteger o trabalhador, mas visa proteger... E a empresa, ela precisa ter essa identificação, porque hoje muitas empresas, já trabalhei em franchise, por exemplo, e muitos donos de empresas estão deixando os funcionários cuidarem da empresa. E não conseguem identificar isso com facilidade, por quê? Porque você já viu aquela coisa, se eu tenho que cuidar de uma coisa que é minha e eu coloco alguém, eu vou ter a mesma liderança? Não. Eu vou ter a mesma disposição de olhar? Os olhos
só engorda aos olhos do dono, né? Não tem jeito. Porque eu inclusive, nessa questão até fora do âmbito empresarial, quando eu estava, né, como gestor também, aconteceu um fato interessante. Eu vi analisando, eu estava fazendo uma campanha de marketing e eu vi um dos vendedores, a moça saiu brava da concessionária e eu fiquei meio sem entender, porque assim, era um dos melhores vendedores, e eu achei ela brava, e eu fui falar com ele, ele falou, cara, eu acho que depois que ela foi embora, eu acho que eu me toquei, eu fui um pouco ríspido com ela. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu não tô bem não tô bem lá em casa. Tô no processo, tal. E eu falei, e como que eu falo pra essa pessoa, tipo, você não... A cliente não tem nada a ver com aquilo que a gente falou. A empresa pode fazer tudo e para se garantir, até por conta disso, na NR1, porque às vezes vem de fora, né? Sim. É um fluxo de fora, então a gente não tem como controlar. Gestão. Antigamente tinha aquela frase que dizia assim, na hora que você entrar aqui, você deixa sua roupinha do lado de fora e daqui então, você... Mas como que eu faço isso? Exatamente, essa é a pergunta. Como? Então, se eu tô com uma dor aqui, olha, dor, para um pouquinho, porque agora eu vou trabalhar, você não pode sentir mais nada. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Aí, e outra coisa, muitos suicídios. Aumento de suicídio. Por quê? Porque antes de um processo seletivo, existem algumas regras para você identificar. E a empresa faz o quê? Às vezes tem que arcar com aquele suicídio, até mesmo com aquela morte, por conta de algum risco ocupacional. E é para sempre. É um gasto para a empresa de uma certa forma, não é, doutor? Tem como. A questão aqui, embora seja suicídio, obviamente, eu não sou médico, mas eu acho que não é um fator só da empresa. Isso deve ter algum fator mais pessoal, sim, familiar nesse sentido aqui. Mas, às vezes, o que me deixa preocupado nessa questão é que, às vezes, o copo já está derramando água e não tem como resolver. Sim. Então, por isso que eu falei que, às vezes, o olheiro que não tem no futebol, o time funciona bem quando todo mundo está entrosado. Sim. Se tiver um que... já complica o time. Uhum. Então, qual que é o olhar do colaborador? O André sempre foi na empresa certinho, cumpriu horário, nunca deu trabalho. Peraí, mas esse dia deu um trabalho. Não vou dar advertência. Vamos chamar ele para conversar. O que aconteceu? Então, ou seja, então você percebe que você tem que ter um olhar, uma gestão humanizada, porque você conhece já o trabalhador, já está 3 anos na empresa. Será que por causa de um episódio ele vai ser pena? Não, peraí, vamos sentar, conversar. Então, falta essa humanização. Isso é uma pergunta para a Isa, no sentido assim, fez o mapa, aqui, por exemplo, crítico, você consegue entender que às vezes, por exemplo, é um ambiente com 3 funcionários e às vezes um trouxe um problema de fora, às vezes emocional de fora, brigou com o outro, já virou um ambiente contaminado ali e acabou virando crítico no mapa, por exemplo? Não, a gente vai analisar o cargo, a função, o todo do ambiente, não a pessoa específica, sim, né? E aí, quando a gente tem o resultado de que uma matriz de risco, o setor está numa matriz de risco, aí nós vamos sentar com o RH e analisar quais são os pontos que a gente pode melhorar ali e aplicar aí as doses aí necessárias para que aquele ambiente se torne um ambiente, um ambiente leve para se trabalhar, fácil de se trabalhar. A partir de maio, então, todo mundo tem que estar regularizado. Que lindo. A questão é regularizar, mas tem algumas empresas que elas podem deixar para a última data, enfim. Mas tem que colocar no PGR o prazo para implementar essas medidas preventivas. Então, eu já identifiquei os riscos, eu não tenho como fazer tudo agora. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que colocar no PGR, isso aqui eu vou implementar em 3 meses. 5, então, mostrando que eu já tenho isso aqui, agora eu vou trabalhar para isso. Isso tem que ser... Como eu falo, é gerenciamento de riscos. Não pode parar, você tem que cumprir isso daqui. E tem a questão que a gente falou, por exemplo, MEI não se enquadra, e tudo, mas tem uma questão de a partir de qual tamanho a empresa se enquadra para ter isso aqui? Vamos lá, é o seguinte. MEI não se enquadra, pequeno empresário e microempresa, se o risco for 1 ou 2, e dependendo da avaliação, não se enquadra, porque pode se enquadrar. Então, o que faz a empresa se enquadrar é o grau de risco que ela se encontra. Sim. Então, você começa a ver pelo KNAI, pelas atividades. Está com insalubridade, é uma empresa que tem uma gestão diferente. Então, isso vai depender das atividades da empresa. O fato de eu ser microempresa, quer dizer que eu estou fora? Vai depender. Você pode ser uma microempresa, tem 50 empregados, um exemplo, e tem risco para todo lado. Não é bem assim. Então, a norma regulamentar estabelece, não se enquadra desde que não se encontre
ambiente insalubre. Então, tem requisitos para a norma nesse sentido. Viu? Não é bem assim, tô fora. Não. A MEI mas as outras empresas têm que ter essa análise. Talvez não seja o caso, mas vou fazer a pergunta que me surgiu a dúvida. Sou um eletricista, MEI, e vou prestar serviço numa grande empresa. Chego lá, não levei equipamento, não levei EPI, porque eu estou acostumado a trabalhar mão de obra ali de casa, mas fui chamado para fazer uma grande empresa. Essa empresa pode obrigar ele a usar, falar, não, tá aqui, ou eu sou obrigado a deixar ele trabalhar do jeito que ele normalmente trabalha? Isso já existe, a gente chama de terceirização. Um exemplo, ou exato. Um trabalho temporário, enfim, ou um autônomo. Então, o que acontece? Quando você convidou alguém para ir na sua casa, tem regras da sua casa. Mas minha casa ninguém vai chegar pulando. Não, minha casa tem regra. Vamos sentar, conversar. Isso. Exatamente. Então, a sua empresa é a sua casa. Você entrou em casa? Entrei. Então, para você entrar aqui dentro, você tem que usar EPI. Você tem EPI? Eu vou te fornecer o EPI. Nem precisa comprar. Eu te forneço aqui o capacete, o protetor. Uma autorização. Autorização. Né? Isso. Então, na minha casa, minhas regras têm que seguir. Sim. Não interessa se é terceirizado, se é um autônomo que foi lá dentro. Então, tem que ter normalmente a gente fala do CLT, mas hoje, como a gente está falando no Brasil, o Brasil tem MEI aberta. Tem muito PJ. Tem mais do que CLT, se for vasculhar os números. Mas aí assim. vai da capacidade do bom senso do colaborador e também do próprio dono de falar, olha, eu preciso pelo menos de uma investigação aqui para ver se eu me enquadro, para ver se tá tudo bem na minha empresa, porque às vezes eu acho que tá tudo bem, eu tenho cabeleireiro, por exemplo, salão de beleza, tenho, sei lá, 5 pessoas ali trabalhando, mas é uma treta, uma saúde mental ali danada. Eu preciso, gente? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até porque a gente sabe que barbeiro e cabeleireira, já ali o estresse é diário, né? Fora as fofocas, né? Entendeu? Eu já peguei uma situação de pessoa brigando ali dentro, da gestora, da gerente do salão, da franquia, gritar com a colaboradora na frente de todo mundo que tava ali. Isso pra mim já é caso de risco. Então, é caso de por isso que eu falei, a empresa tem que ter consciência. Entrou na minha casa, minhas regras. Deu fiscalização do Ministério do Trabalho? O Ministério, você vai fiscalizar? Vamos, usa protetor, dá certinho. Perícia na empresa, perito, vamos usar. Minha casa tem que seguir as minhas regras conforme eu planejei aqui no PGR. Então, a pessoa fala, tem que tomar bem cuidado. Às vezes, fulano vai rapidinho. Cuidado com esse rapidinho que pode gerar um problema muito delongado, vamos dizer. Nesse sentido. Porque no caso, a minha pergunta, ela tinha um complemento dependendo da sua resposta. Porque assim, não usou, deu um problema. Quem arca? O cara que é um PJ e não quis usar ou a empresa que não forneceu, entendeu? Aí a gente vai ter uma discussão. Vamos lá, ele era MEI realmente ou era o PJ empregado? Então, o que acontece? De qualquer maneira, sendo MEI autônomo ou sendo no meio, qual que é a minha obrigação? É dar o equipamento. Posso ter responsabilidade? Pode. Por quê? Porque você contratou, você tinha que dar os mecanismos de proteção. Tem juiz que pode não dar? Tem juiz que pode não dar, mas você vai correr o risco, depende do judiciário. Não é mais fácil você pecar por ação do que por omissão? Sim. Então, é isso que é a questão. Entrou na minha empresa, exige. Não fica pensando, mas é meia empresa. Não, entrou aqui na minha casa, tem que ter produto. Não tem, então eu vou fornecer, você vai trabalhar isso aqui. Se for PJ, eu vou abater no teu ganho, você tem o produto. Então tem que ter isso. Fez o mapeamento, fez tudo, fez a consultoria, terminou a consultoria. O pessoal tem um tempo que vocês pedem para voltar, para analisar depois? O tempo para a empresa receber esse documento, fazer todo o levantamento com os funcionários, de 30 a 45 dias, tá? Então, nós estamos em janeiro, em maio é o prazo. Então, em maio eu já tenho que estar com esse documento na minha empresa, rodando tudo bonitinho. Então, para começar a conversa, é de 30 a 45 dias para isso aqui estar pronto dentro da empresa. E a empresa pode continuar fazendo conosco essa consultoria de implementação, de conscientização, e isso dura 12 meses.
E aí pode prorrogar para mais 12 meses. Só uma dúvida que surgiu, assim, quando você falou da questão do questionário. A doutora também comentou. Mas ele acaba sendo um pouco sigiloso, não precisa identificar, porque é só para alertar, talvez, alguns colaboradores que estão nos assistindo. Mas isso é um perigo, gente. Porque acontece, às vezes eu quero falar que meu chefe está acontecendo isso aqui. Não, o formulário pergunta é sigilosa, não precisa nem você colocar o nome, você vai identificar, porque a empresa vai, com as suas respostas, nós vamos levantar isso daqui. Porque fica tranquilo que não vai sair, não vai. Então é só para deixar um pouco ciente, porque senão o pessoal fica receoso, né? Além da consultoria no todo, assim, eu tenho um curso voltado para a NR1, quando se tem o acesso todo, para quê? Para a identificação do quê? Além desse prazo de identificar, porque assim, existe o questionário que eu falei na palestra no dia do 6. Existe o questionário que é o todo, mas tem obrigação de ter o questionário individual quando você tem o risco. Sim. É obrigado ter o questionário. Por quê? Porque esse colaborador, ele passou. Se de repente, dentro desse setor que tem um risco e acontecer do RH, do gestor ali achar que foi ela, sem mesmo identificação do todo, achar que foi ela que falou e ela for mandada embora, por justa causa ou qualquer coisa, existe um risco aí, porque não tem outro questionário para se identificar qual era o risco. Ficou ali aleatório, dentro dessa prevenção toda. Né? Então, a consultoria, ela é importante. A gente tem uma regra geral e tem as situações específicas que tem que ser observadas. Isso. Mas, e assim, a gente falou muito do prazo, maio, mas e se precisar, se todo mundo pedir para prorrogar, não tem volta? A cartilha que o Ministério do Trabalho falou o seguinte, maio. Pode prorrogar? Eu acho um pouco difícil, porque já teve muita prorrogação. Sim, né? 24, 25. André, mas pode acontecer? Eu sou um cara que não gosta de apostar. Então, se já está determinado isso aqui, já vamos começar a trabalhar. Sim. Entendeu? Então, sim. Não prorrogou, tá valendo. Prorrogou, ganha mais um suspiro aí, vamos embora. Mas, por enquanto é maio, parece que tudo indica que não vai prorrogar. Bom, fui falado aqui no ponto que tá chegando a gente encerrar o nosso podcast. Mas a gente podia fazer uma outra pauta, porque eu gostei, a gente já tá aqui, tá parecendo uma conversa e tá tudo bem. Acho que a gente deveria, se tiver mais assuntos, por exemplo, depois de maio a gente voltar aqui para falar na prática o que tá acontecendo. Já vou deixar a sugestão aqui pro pessoal fazer essa pauta também. Dr. André Luiz Gouveia de Oliveira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter explanado tão bem o assunto. Agradeço aí a honra pelo convite, estou sempre à disposição para agregar alguma coisa a mais nesse sentido. Muito obrigado, me senti honrado mesmo. Isabela Vieira de Carvalho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter dado essa aula aí pra gente de psicossocial. Gratidão pela presença aqui. E estamos juntos e vamos fazer uma segunda conversa. Bom, Angélica Monteiro Lopes já foi nossa palestrante, já apareceu aqui no podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu tenho certeza que portas abertas para você, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço aí toda a disposição de vocês e dos meus parceiros aí. Eu acho que, só complementando, é uma união, né? Essa parceria, ela faz a força para a empresa. Então, se a empresa se quiser se conscientizar, estamos aqui abertos, né? Para a empresa, para a sociedade, para todos nós. Bom, falamos aqui de NR1, NR17, a gente falou tanta coisa que, olha, me deu até ansiedade. Eu sou Gabriel Garefa, conduzi esse debate, mais um episódio do nosso podcast CPL Bioenergia 6IBR, e a gente se vê no próximo. Até lá. O SP Produz é uma iniciativa do governo de São Paulo que vai transformar o desenvolvimento econômico regional. Uma cadeia produtiva local, CPL, é uma rede de agentes de um mesmo setor, unidos para cooperar e crescer juntos. Sob uma governança comum, colaboram entre si com entidades públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local da sua região. O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, SP Produz, estimula e fortalece as CPLs, promovendo a descentralização do desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais.
As CPLs reconhecidas recebem apoio técnico para aprimorar e fortalecer suas atividades e, dependendo do grau de maturidade, podem participar de editais de fomento para obter recursos para seus projetos de desenvolvimento. À medida que a CPL avança de nível, ela ganha acesso a novos benefícios. Os níveis de maturidade da CPL são: aglomerado produtivo, CPL em desenvolvimento, CPL consolidada e CPL madura. Formar uma CPL traz inúmeros benefícios: acesso a novos mercados, redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidades de inovação. Pertencer a uma comunidade empresarial forte contribui para o crescimento dos negócios e da economia regional. A participação no SP Produz é simples e acessível. Basta seguir as etapas do edital de reconhecimento, que ocorrem de forma totalmente virtual por meio da plataforma SP Produz. Faça parte do programa. Vamos juntos fortalecer nossas cadeias produtivas e construir um futuro mais próspero para todos. Saiba mais em www.spproduz.sp.gov.br.